Você chegou. Seja bem-vindo a mais uma jornada pelo desconhecido. Quero saber de onde você nos acompanha e em que momento da noite está agora. Agora, ajuste o fone e tente não ser dominado pela escuridão. O cheiro de mofo e madeira envernizada enchia a sala estreita do cartório, misturado ao barulho abafado de ventiladores de teto girando lentos. As lâmpadas fluorescentes piscavam de tempos em tempos, deixando as paredes amarelas ainda mais gastas. Eu estava sentada diante da mesa e a funcionária digitava meu nome no sistema quando vi meu reflexo na tela do computador. Pálido, os olhos fundos, como se eu fosse outra pessoa. Ao meu lado, o Augusto segurava firme minha mão, o calor dele contrastando com o frio do ambiente. É só um papel de união estável, amor, nada demais, sussurrou, e as palavras dele soaram como sentença. A caneta na mesa tinha corrente presa, batendo de leve no tampo a cada movimento. Eu a segurei e senti o metal gelado na pele, mas minha mão não se movia. O silêncio da sala era interrompido apenas pelo som da respiração calma de Augusto, diferente da minha, que vinha curta, trêmula. A funcionária me olhava sem expressão, como se já tivesse visto aquela cena centenas de vezes. No monitor, lia-se: Procuração para Gestão de Bens e Herança. O coração disparou. Eu não lembrava de ter aceitado aquilo. Antes do Augusto, minha vida era simples. Trabalho em uma escola estadual, rotina de sala de aula, provas para corrigir, alunos barulhentos. Morava sozinha desde que minha mãe faleceu, em um apartamento pequeno no centro da cidade. As noites eram preenchidas com programas banais na TV e jantares improvisados. Eu não esperava nada além daquilo, até ele aparecer. Nos conhecemos em uma palestra gratuita na universidade local. Ele era voluntário, distribuindo panfletos, simpático com todos, mas por algum motivo fixou os olhos em mim. Você parece cansada, disse, oferecendo café. Era um comentário bobo, mas o cuidado me desmontou. Começamos a conversar e em poucos dias ele já sabia meus trajetos, meus horários, meus lugares favoritos. Tinha sempre a frase pronta: você merece alguém que cuide de você. A primeira estranheza foi discreta. Um dia, ao chegar em casa, encontrei a TV ligada em um canal que eu nunca assistia. Perguntei a ele, e Augusto respondeu sorrindo: passei para te esperar, não queria ficar no silêncio. Eu não tinha dado cópia da chave, mas ele sempre dava um jeito de aparecer. As visitas se tornaram constantes. O cheiro do perfume dele impregnava minhas roupas e cortinas, um amadeirado forte que me acompanhava mesmo quando eu estava sozinha. Era como se ele estivesse sempre por perto. Às vezes eu acordava de madrugada com a sensação de que alguém estava sentado à beira da cama, respirando perto demais. Acendia a luz e não havia ninguém, mas o ar ainda guardava o perfume dele. A tensão começou a crescer quando ele trouxe pastas com papéis para eu dar uma olhada. Dizia que estava organizando coisas para o futuro e que seria bom já deixar algo escrito para facilitar. Eram contratos de seguro, documentos bancários, formulários de herança. Eu ria nervosa, dizendo que não tinha nada de valor. Ele respondia sério: você tem a si mesma, isso basta. O ponto de não retorno foi naquela noite no cartório. Eu não lembrava de ter concordado em ir até lá, mas lá estava, sentada, diante da funcionária, meu nome digitado em documentos que me tornavam coerdeira e outorgante de poderes irrevogáveis. Augusto sorria ao meu lado, apertando minha mão com firmeza. Eu não sentia força para levantar. A luz piscou de novo e o zumbido do ventilador pareceu aumentar. A caneta escorregou da minha mão, caiu no chão com som metálico e naquele instante ouvi a porta do cartório bater ao fundo, embora ninguém tivesse entrado. Augusto se inclinou no meu ouvido e disse baixo: já começou, não há como voltar. A funcionária, sem emoção, empurrou o papel para mim. O cabeçalho dizia em letras grandes: herança compartilhada.
E abaixo, meu nome já aparecia impresso, como se eu tivesse assinado antes mesmo de tocar na folha. Levantei da cadeira com a desculpa de beber água. O bebedouro ficava no canto do cartório, e cada passo parecia ecoar mais do que deveria. O piso frio grudava nos sapatos, e o zumbido do ventilador parecia me acompanhar, como se o som se movesse comigo. O copo de plástico tremia na minha mão. Olhei pelo reflexo da janela e vi Augusto parado, mas a sombra dele no vidro não acompanhava os movimentos. A sombra sorria antes dele sorrir. Voltei devagar e ele ajeitou a cadeira para mim. O gesto parecia gentil, mas me deu calafrios. É só uma formalidade, amor. Se você confia em mim, não há o que temer, repetiu. A funcionária manteve os olhos fixos na tela, como se não escutasse nada. O papel continuava sobre a mesa e agora havia uma assinatura no final, a minha, feita com traços idênticos aos meus. Senti o estômago embrulhar. Nunca toquei naquela caneta e mesmo assim a assinatura estava ali. Quando apontei, Augusto apenas sorriu. Eu disse que você já tinha aceitado. A voz dele não era alta, mas ecoou pelo cartório vazio. Até o som do teclado parou. O relógio de parede marcava 9:30 da noite, mas senti como se fosse muito mais tarde, como se estivéssemos presos fora do horário comum. Saímos juntos e o ar da rua não trouxe alívio. O cheiro de mofo parecia ter se impregnado em mim. A cada passo, Augusto falava sobre futuro, viagens, casas maiores. Eu não conseguia ouvir de verdade. Tudo que pensava era na assinatura que nunca fiz. Na calçada, notei um homem de terno escuro parado, observando. Ele não falava, não se movia, mas segurava uma pasta igual a de Augusto. Quando nossos olhos se cruzaram, ele abriu um sorriso lento, mostrando papéis dentro da pasta, todos com nomes diferentes. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei na cama e o apartamento parecia ocupado por outra presença. O abajur piscava. E no corredor ouvi passos arrastados. O perfume de Augusto se espalhava em ondas, mesmo com ele ausente. Às 3:20 da madrugada, o interfone tocou. O visor mostrou o rosto dele, mas algo estava errado. Os olhos estavam escuros demais, sem brilho, como manchas de tinta. Amor, esqueceu de validar, precisa abrir. Não atendi. O interfone ficou mudo, mas a tela acendeu de novo sozinha. Desta vez, mostrava não apenas Augusto, mas várias pessoas atrás dele, todas segurando pastas pretas. Nenhum rosto tinha traços definidos, mas cada um sorria do mesmo jeito. Apertei o botão de desligar até a tela apagar, mas quando virei, encontrei sobre a mesa da sala mais um documento. O cabeçalho era o mesmo. Herança compartilhada. No dia seguinte, levei o papel à escola, tentando mostrar para uma colega. Ela segurou, olhou e franziu a testa. Mas está em branco, Helena. Não tem nada escrito. Tirei da mão dela e, para mim, as palavras estavam todas lá. Meu nome, a assinatura, os carimbos. Guardei rápido na bolsa, com medo de que todos pudessem ver também. Augusto me encontrou à tarde. Estava calmo, mas havia algo diferente no olhar, como se os olhos não acompanhassem os movimentos do rosto. Sentamos em uma cafeteria e ele colocou a pasta sobre a mesa. Precisa ser hoje, amor. Você já está no processo. A herança não pode esperar. Perguntei de que herança ele falava e ele apenas riu. De nós. Do que fica quando você não tiver mais escolha. Foi nesse instante que percebi que o amor que ele oferecia nunca foi sobre mim. Era sobre o que eu representava em um papel, em um contrato que eu não lembrava de ter aceitado e que, de alguma forma, já estava em andamento. Naquela noite, decidi que não voltaria para casa. Peguei algumas roupas, documentos e fui para o apartamento da minha irmã. Ela não entendeu nada, mas não fez perguntas. Ainda assim, quando tentei dormir no sofá dela, o cheiro amadeirado do perfume de Augusto invadiu o ar, como se tivesse chegado antes de mim.
O relógio marcava 3h20 da madrugada quando o celular vibrou. Uma mensagem sem número remetente iluminou a tela. Validação concluída. Bem-vinda, coerdeira. Abri o anexo e lá estava um documento em PDF com a mesma assinatura que já havia visto no cartório. Minha assinatura, carimbada e datada com o dia atual. A pasta preta que eu havia deixado sobre a mesa da cafeteria agora aparecia na foto do documento como prova. Eu jamais tirei essa foto. Levantei assustada e fui até a janela. Na rua deserta, vi Augusto em pé, encostado em um poste. Ao redor dele, 3 homens de terno seguravam pastas iguais. Não se mexiam, não falavam, apenas me olhavam. As luzes do poste piscavam, e cada vez que voltavam a acender, parecia haver mais figuras ali, todas com as mesmas pastas, todas me encarando. Corri para o quarto da minha irmã, mas ela dormia profundamente, inalcançável, como se estivesse em transe. Tentei acordá-la, mas não respondeu. O som de páginas virando ecoou na sala. Voltei devagar e vi os papéis se espalhando sozinhos pelo chão, deslizando como se fossem empurrados por mãos invisíveis. Todos tinham meu nome, todos carimbados. Foi nesse momento que o interfone do apartamento tocou. Minha irmã nunca tinha problemas com ele. Quase ninguém tocava de madrugada. A tela mostrou de novo Augusto, agora mais próximo, o rosto deformado pela sombra. Ele não pediu para entrar, apenas repetiu: "O contrato já começou. Você só precisa aceitar o fim." As luzes do apartamento se apagaram, uma por uma, até restar apenas o brilho da tela do meu celular. No visor, meu banco exibia uma mensagem automática: "Conta conjunta criada com sucesso." O nome de Augusto aparecia ao lado do meu, em letras frias. Não lembro de ter digitado senha. Acordei no sofá horas depois, sem lembrar de ter dormido. Minha irmã disse que não me viu entrar naquela noite. Quando mostrei a ela o celular, a conta estava ali, ativa, mas o nome do segundo titular não. Era mais Augusto. Era o meu próprio, repetido em duplicidade, como se eu tivesse sido dividida em duas. Hoje, cada madrugada às 13h20, recebo uma notificação. Lembre-se de que a herança é eterna. E sempre que abro a porta de casa, encontro uma pasta preta esperando por mim. O cheiro de verniz queimado tomou conta do corredor estreito quando girei a chave e empurrei a porta. A lâmpada do teto piscou 2 vezes antes de acender de vez, revelando as paredes recém-pintadas, lisas demais, sem marcas de tempo. O silêncio era espesso, e ainda assim eu jurava ouvir passos andando alguns andares acima, compassados, como martelo batendo em madeira. Foi nesse ambiente que o Henrique colocou a mão nas minhas costas e disse baixo: "Agora é nosso." A voz dele soou estranhamente metálica, reverberando pelas paredes nuas. No começo, parecia uma conquista. Eu nunca imaginei morar em um prédio do centro histórico, com janelas altas e vista para a praça iluminada. Trabalhava como recepcionista em uma clínica, salário modesto, vida simples. De repente, Henrique apareceu, bonito, carismático, cheio de promessas. Falava de negócios, de investimentos, e eu, desacostumada com a atenção, me deixei levar. "Você não tem ideia de quanto merece mais", ele repetia. E era gostoso acreditar. Os encontros começaram em cafés baratos, depois passaram a restaurantes que eu nunca teria coragem de entrar sozinha. Henrique pagava tudo, sempre com cartões diferentes. Dizia que tinha empresas no nome de outras pessoas, que o dinheiro gostava de circular. A naturalidade dele me envolvia, mas às vezes me incomodava a forma como perguntava demais sobre meu nome completo, meus documentos, se eu já tinha algum bem. Eu respondia rindo, achando que era apenas curiosidade. Foi depois de 2 meses que ele surgiu com a ideia do apartamento. Disse que conseguiu um ótimo negócio em leilão,
mas precisava que fosse registrado em nome de alguém de confiança para não chamar a atenção de credores. Eu ri nervosa, mas ele insistiu com um carinho calculado. Só você pode me ajudar, amor. Não é nada demais, eu vou cuidar de tudo. E sem perceber, eu aceitei. As primeiras noites no novo apartamento foram estranhas. O lugar parecia limpo, demais, como se nunca tivesse sido habitado, mas sempre havia cheiro de cigarro frio nos corredores. A vizinhança era silenciosa, quase inexistente. Eu nunca vi ninguém entrando ou saindo dos outros apartamentos. Quando comentei, Henrique apenas disse: "Melhor assim, mais privacidade." O primeiro sinal de estranheza aconteceu numa madrugada em que acordei com um clique metálico vindo da sala. Levantei devagar e vi a porta do apartamento destrancada. Eu tinha certeza de que havia fechado antes de dormir. Henrique estava deitado, mas respirava fundo, como alguém que finge sono. O vento frio entrou pela fresta, trazendo um cheiro de ferro enferrujado. Fechei rápido, tentando me convencer de que era coisa da minha cabeça. Com o tempo, percebi que Henrique estava cada vez mais presente, mesmo quando não estava. Os armários começaram a se encher de roupas dele. Documentos que eu nunca vi apareceram na gaveta da cozinha. Às vezes, eu chegava do trabalho e a TV estava ligada em um canal de notícias financeiras, o mesmo que ele sempre acompanhava. Ele sorria quando eu questionava. "É bom você se acostumar, porque já é parte disso tudo." A tensão cresceu quando recebi em meu celular uma notificação bancária de movimentação em uma conta conjunta. Eu não tinha aberto nada assim. O titular era Marcela Silva, meu nome completo, junto com Henrique Andrade. Mostrei para ele apavorada. Ele apenas me abraçou e disse: "Já estávamos juntos, só oficializei." O tom de voz era doce demais, mas no fundo havia algo autoritário, irrecusável. Naquela noite, acordei com a campainha tocando 3 vezes, espaçadas. Eram 3h20 da madrugada. Olhei pelo olho mágico e não havia ninguém. Só o corredor escuro, iluminado pelas lâmpadas que piscavam. O cheiro de cigarro frio estava mais forte do que nunca. Quando me virei, Henrique estava sentado no sofá, me observando em silêncio, como se soubesse que aquilo iria acontecer. O ponto de não retorno veio quando encontrei, sobre a mesa da sala, um contrato impresso com meu nome. Transferência de propriedade do apartamento. Titular Marcela Silva. O papel tinha minha assinatura, feita em tinta azul, fresca. Eu nunca tinha tocado naquele documento. As paredes do apartamento pareceram se aproximar, como se o lugar respirasse comigo. Henrique apenas disse: "Agora não há volta. Você aceitou quando entrou." E foi então que a luz do apartamento apagou de uma vez, deixando apenas o som da campainha soando de novo, 3 vezes, dentro do meu peito. A escuridão engoliu o apartamento de repente, e o silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu conseguia ouvir meu coração batendo nos ouvidos. Tentei acender o celular para iluminar, mas a tela piscou e apagou, mostrando por um segundo uma frase que não deveria estar ali. Validação concluída. O brilho azul desapareceu, me deixando apenas com o cheiro forte de cigarro frio que vinha do corredor. Chamei por Henrique, mas ele não respondeu. A sala estava vazia, embora eu tivesse visto ele sentado no sofá segundos antes. Corri até o quarto e o encontrei deitado na cama, os olhos fechados, mas com um sorriso leve nos lábios. Toquei o ombro dele e a pele estava gelada, quase úmida. "Você ouviu a campainha?" perguntei. Ele abriu os olhos devagar, como se tivesse despertado de um transe, e disse apenas: "Está acontecendo." Na manhã seguinte, encontrei marcas de dedos na porta do apartamento. Eram impressões oleosas, como de mãos molhadas, deslizando da maçaneta até o chão. Perguntei a Henrique e ele disse com naturalidade: "São dos vizinhos, eles gostam de observar." Só que eu nunca tinha visto vizinhos ali. O prédio parecia vazio, exceto por nós.
Os dias seguintes foram um tormento. O cheiro metálico de ferro enferrujado impregnava o ar, e o zumbido das lâmpadas do corredor parecia constante, mesmo quando eu estava dentro do quarto. Às vezes, acordava com a porta da sala entreaberta, embora lembrasse de tê-la trancado. Em uma dessas madrugadas, olhei pelo olho mágico e vi uma figura parada a alguns metros, imóvel, segurando uma pasta preta. Quando pisquei, já não estava mais lá. Henrique dizia que eu estava paranoica. Você precisa relaxar. Esse prédio é antigo, ele guarda histórias. Agora guarda a nossa também. As palavras me arrepiavam porque soavam como se ele falasse em nome do próprio lugar. O ponto de não retorno aconteceu numa madrugada sufocante. Acordei com a campainha tocando 3 vezes às 3h20. Levantei em silêncio e fui até a porta. Pelo olho mágico, não havia ninguém. Mas quando recuei, percebi que o som vinha de dentro. A campainha tocava na parede atrás de mim, como se o apartamento tivesse engolido o mecanismo. Voltei correndo para o quarto, mas Henrique não estava mais lá. Sobre a cama, encontrei uma pasta preta idêntica à que eu tinha visto na mão da figura do corredor. Dentro, havia documentos com meu nome: contrato de compra, abertura de conta conjunta, autorização para movimentação de bens. Todas as assinaturas eram minhas. O cheiro de tinta fresca me fez tossir. De repente, ouvi o barulho do elevador subindo. O prédio inteiro parecia vibrar junto, como se estivesse acordando. Corri para a janela e olhei para a praça. Pessoas estavam paradas, imóveis, olhando para cima. Não se mexiam, não falavam, apenas encaravam o meu apartamento. A luz do poste piscou 3 vezes e a campainha tocou de novo, agora dentro da minha cabeça. Foi nesse instante que o celular vibrou sozinho na cômoda. A tela acendeu com uma mensagem: confirme sua titularidade definitiva. O botão verde pulsava sem parar. Atrás de mim, senti passos entrando na sala. O som era pesado, coordenado, como várias pessoas andando juntas. E então ouvi a voz de Henrique, calma, sussurrada, bem ao meu lado. Não lute. Você já é parte do prédio. Você já é parte de mim. Virei-me devagar. E o corredor estava cheio de sombras alongadas, projetadas na parede mesmo sem nenhuma luz que as justificasse. Elas se moviam em sincronia, como se respirassem juntas. O ar ficou denso, impregnado com cheiro de mofo e cigarro frio. Henrique surgiu no meio delas, sorrindo, como se fosse o anfitrião de uma reunião que eu nunca aceitei participar. Na mão, ele segurava a pasta preta. Chegou a hora, amor. Só falta sua confirmação. A televisão da sala ligou sozinha, chiando. A tela exibia meu nome repetido dezenas de vezes, cada um acompanhado da palavra validado. O som do chiado se misturava ao bater compassado das sombras contra o chão, como se cada uma tivesse peso real. Meus olhos ardiam e a pressão na cabeça era tão forte que mal conseguia ficar de pé. Tentei correr para a porta, mas quando girei a maçaneta, percebi que ela já estava aberta. O corredor do prédio não era mais o mesmo. As paredes estavam cobertas de marcas de mãos e todos os apartamentos tinham suas portas abertas, revelando salas vazias com mesas idênticas, todas com pastas pretas sobre elas. Cada pasta tinha meu nome na capa. Olhei de volta para Henrique e ele estava mais próximo, os traços do rosto oscilando como se houvesse várias versões dele sobrepostas. A voz dele ecoava múltipla. Você sempre quis segurança, não quis? Esse prédio cuida dos seus. Agora você é herdeira de algo maior. O celular vibrou no meu bolso. Tirei e vi uma notificação final. Transferência de titularidade concluída. Propriedade, Marcela Silva. Status, irreversível. O botão confirmar já estava pressionado, embora eu nunca tivesse tocado nele. A tela brilhava em verde, iluminando meu rosto pálido. As sombras se aproximaram, cercando-me. Senti dedos frios tocarem meus ombros, meu braço, minha nuca.
O cheiro de ferro enferrujado invadiu minha boca, deixando gosto de sangue. Henrique se inclinou perto do meu ouvido e disse: "Você não comprou um apartamento, Marcela. Você comprou sua permanência." O barulho do interfone cortou o silêncio do meu apartamento às 2 da manhã. O som seco, repetitivo, parecia vir de dentro da minha cabeça. A rua estava deserta, só o zunido distante de um motor e o eco de passos que nunca chegavam. Quando atendi, não houve voz do outro lado, apenas uma respiração curta, rápida, como alguém ofegante. Olhei pela janela e vi, parado no portão, o Rafael. O rosto dele estava meio escondido pela sombra, mas os olhos brilhavam como se refletissem luz que não existia. "Desce, amor", disse ele, a voz baixa atravessando o interfone com nitidez anormal. Antes do Rafael, minha vida era rotina simples. Trabalho em uma gráfica durante o dia, noites gastas em série repetida, comida esquentada no micro-ondas. Sempre fui desconfiada, não era de abrir a porta para qualquer um. Mas ele chegou com aquele jeito seguro, educado, atenção em cada detalhe. Nos primeiros encontros, me trazia flores compradas na mesma banca da esquina, sempre no mesmo horário, sempre com um sorriso que parecia ensaiado, mas ainda assim me conquistava. "Você merece ser tratada com cuidado", repetia. Eu queria acreditar. Ele falava muito sobre futuro. Não de forma exagerada, mas sutil, como quem semeia. "Um dia vamos sair desse bairro e morar num lugar maior, com varanda, plantas, silêncio." Eu me pegava imaginando. Na segunda semana, ele já tinha a chave do portão. Disse que era só para facilitar e que não queria me incomodar pedindo toda vez. Eu deixei. Soava como intimidade, mas era concessão. A primeira estranheza foi pequena. O celular dele nunca vibrava em minha presença. Nenhuma notificação, nenhuma ligação. Às vezes, ele virava a tela para baixo na mesa, o gesto rápido demais. Perguntei rindo se tinha algo a esconder. Ele respondeu sem sorrir: "Eu só vivo no presente quando estou com você." A frase deveria ser bonita, mas deixou gosto metálico na boca. Com o tempo, começaram as perguntas sobre meu trabalho, meu salário, se eu tinha aplicações guardadas. Sempre de forma indireta, disfarçada como preocupação. "E se der algum problema, você tem reserva?" Ou "seu banco é confiável?" Eu respondia sem pensar, querendo mostrar que confiava nele. Mas dentro de mim, algo se mexia, um incômodo que eu tentava sufocar. As visitas dele ficaram mais frequentes, quase diárias. O cheiro do perfume dele começou a impregnar o sofá, as cortinas, minhas roupas. Era amadeirado, doce demais, como incenso barato queimando em excesso. Quando eu voltava do trabalho, às vezes já sentia o cheiro no corredor, antes mesmo de abrir a porta. Era como se ele tivesse estado ali sem eu perceber. Um dia, ao entrar no apartamento, percebi que a janela estava aberta. Eu nunca deixava aberta, ainda mais no frio. Sobre a mesa, uma taça de vinho usada que não era minha. Liguei para o Rafael e ele atendeu com a mesma calma de sempre. "Quis te esperar, achei que você ia gostar." A naturalidade me deixou paralisada. Ele já estava tomando posse dos meus espaços. O ponto de não retorno aconteceu numa noite em que acordei com o som de teclado vindo da sala. Saí do quarto devagar e encontrei Rafael no meu computador. A tela mostrava meu aplicativo bancário. Aberto. "Relaxe, amor. Só estou conferindo se está tudo certo. Preciso cuidar de você." Ele falava sem olhar para mim, os dedos ainda pairando sobre o teclado. Apertei para desligar o computador, mas a tela piscou mostrando algo que não era meu. Uma planilha com nomes, valores e datas. O meu nome estava ali, acompanhado de uma soma alta, marcada como ativo. Outros nomes, alguns riscados, tinham a anotação finalizado. Meu corpo gelou. Na mesma hora, a luz do apartamento piscou 2 vezes. O corredor lá fora ficou em silêncio absoluto, sem passos, sem vizinhos. Rafael fechou o notebook devagar, virou-se e sorriu. "Agora você já sabe."
E não adianta tentar sair. O contrato já começou. A campainha tocou nesse instante, 3 vezes pausada. O som parecia não vir da porta, mas de dentro das paredes. Eu congelei com o som da campainha ecoando pelas paredes. O relógio da sala marcava 3h20 da madrugada e o tic-tac parecia mais alto, quase como marteladas dentro da minha cabeça. Rafael não se moveu. Continuava sentado diante do computador desligado, olhando para mim com aquela calma, que não era calma, mas cálculo. Vai lá abrir, amor, ele disse em tom suave, como quem convida para dançar. Meus pés pesavam, mas fui até a porta. O olho mágico mostrava o corredor vazio. Mesmo assim, a campainha soou de novo, 3 toques espaçados, como se alguém soubesse o ritmo exato do meu coração. Afastei o rosto e percebi uma sombra fugaz se arrastar pelo carpete, indo de uma porta vizinha a outra, sem corpo definido, apenas sombra. O cheiro de eucalipto queimado entrou pelo vão da porta, forte, sufocante. Quando voltei para a sala, Rafael já não estava na cadeira. A taça de vinho sobre a mesa agora estava cheia, o líquido vermelho refletindo a luz fraca da cozinha. Ouvi passos atrás de mim, mas não havia ninguém. O silêncio foi quebrado pela voz dele vindo do quarto. Você precisa confiar, senão tudo se torna mais difícil. Entrei devagar e o encontrei deitado na minha cama, como se fosse dono do espaço. Sobre o travesseiro, ao lado da cabeça dele, havia uma pasta preta. Dentro, vários papéis impressos com cabeçalhos bancários. Meu nome aparecia em um deles, acompanhado da palavra garantia. Ele pegou o papel antes que eu pudesse segurar. Ainda não é hora de ver tudo. Primeiro, preciso da sua assinatura. Eu quis gritar, mas a voz não saiu. A luz do quarto piscou 3 vezes e o abajur estourou com um estalo seco, espalhando cheiro de fio queimado. O rosto de Rafael permaneceu iluminado pela luz da rua que entrava pela cortina. E por um instante, seus traços pareceram se misturar com outros rostos. Olhos que não eram dele, bocas sobrepostas, todos sorrindo do mesmo jeito. Você não entende, Marcela? Ele disse, se levantando devagar. O amor é só a entrada. O verdadeiro vínculo vem depois. Ele pegou meu celular da mesa de cabeceira, desbloqueou sem esforço e abriu o aplicativo do banco. Eu me joguei sobre ele, mas a tela já mostrava transferência em andamento. Foi nesse momento que percebi. O computador, a taça de vinho, os papéis, nada tinha sido trazido por ele. Eram do próprio apartamento. Eu nunca tinha visto antes, mas estavam ali como se sempre fizessem parte da minha vida. O ar ficou pesado, difícil de respirar, como se paredes e móveis tivessem se tornado cúmplices. O barulho de passos voltou no corredor. Agora não eram leves, mas firmes, coordenados, vários ao mesmo tempo. A campainha tocou mais uma vez, só que o som veio de dentro da sala. Rafael sorriu, abriu os braços e disse: "Eles já chegaram. Agora falta só você aceitar." Foi quando as lâmpadas se apagaram de uma vez e a única coisa que restou foi o som de respirações múltiplas bem ao meu lado. O breu tomou conta do apartamento e o escuro parecia ter peso. As respirações ao meu redor se misturavam, rápidas e graves, como se várias pessoas estivessem presas no mesmo cômodo. Tentei correr para a porta, mas os móveis pareciam ter mudado de lugar, barrando o caminho. Toquei a parede e senti o papel de um documento colado, úmido de tinta fresca. Meus dedos deslizaram pela superfície e encontrei meu próprio nome impresso dezenas de vezes, repetido até formar linhas inteiras. Rafael falava no escuro, a voz soando em vários pontos da sala, como se houvesse mais de um dele. "Não lute, Marcela, você já pertence." A cada frase eu sentia o hálito dele atrás de mim, mas quando virava não havia ninguém. O cheiro de eucalipto queimado estava tão forte que meus olhos lacrimejavam. A campainha tocou outra vez, mas agora o som ecoou dentro da minha cabeça.
como se meus ossos vibrassem com ele. As luzes acenderam em estalos rápidos, revelando figuras paradas no corredor. Homens e mulheres imóveis, todos olhando para a minha porta. Seus rostos eram borrados, como se tivessem sido apagados de propósito, mas as mãos estavam estendidas em direção a mim. Rafael apareceu ao meu lado, segurando a chave do meu apartamento, que eu não lembrava de ter dado a ele. Basta aceitar, assine e tudo fica mais leve. Ele ergueu a chave e ela tilintou sozinha, como se um peso invisível a puxasse. A tela da TV ligou, exibindo meu banco aberto, pedindo uma confirmação simples. Digite sim para validar. O ar ficou gelado, como se todas as janelas tivessem se aberto ao mesmo tempo. Os rostos do corredor começaram a se mover, entrando devagar, atravessando a porta fechada sem esforço. Um deles parou diante de mim, e quando se aproximou, percebi que usava a mesma blusa que eu havia esquecido de lavar dias antes. Eram reflexos de mim mesma, versões gastas, todas com o mesmo olhar vazio. Senti as pernas falharem. Rafael se inclinou, tocou meu ombro e disse: "O amor foi a entrada, mas o contrato é eterno. Você já assinou quando disse confiar." A frase reverberou como sentença, e naquele instante entendi que cada vez que eu aceitara um gesto dele, a chave do portão, a taça de vinho, até mesmo a promessa de futuro, era uma assinatura invisível. As figuras me cercaram, e a televisão brilhou mais forte. Minhas mãos se moveram sozinhas até o celular, que vibrava com a mensagem final: "Confirma cotitularidade?" A palavra sim piscava em verde, hipnótica. Rafael sorria, e atrás dele os rostos vazios também. Não lembro de ter tocado em nada. Só sei que quando acordei era manhã, e a chave estava na fechadura, virada para dentro. Meu banco mostrava uma movimentação que eu não fiz, e no rodapé do extrato, em letras pequenas, lia-se: "Contrato de afeto validado, irreversível." Desde então, todas as madrugadas, às 3h20, a campainha toca 3 vezes, e eu sei que do outro lado não há vizinhos, há apenas o contrato esperando para me cobrar o que ainda resta. As lâmpadas do corredor estouraram ao mesmo tempo, e a escuridão me engoliu. A última coisa que vi foi a pasta preta abrindo sozinha, as páginas se espalhando pelo chão e subindo no ar como se fossem vivas, colando-se nas paredes, todas, com meu nome assinado. Acordei na manhã seguinte no sofá, sem lembrar como cheguei ali. Henrique não estava mais, mas o cheiro dele permanecia em cada canto. Sobre a mesa, apenas uma folha, com letras impressas em negrito: propriedade vitalícia. E desde então, às 3h20 da madrugada, a campainha toca 3 vezes. Não importa se estou dormindo, se estou fora, ou até quando desligo todos os aparelhos. Sempre o mesmo som, sempre me lembrando que o contrato não foi feito com o prédio, foi feito com algo muito maior e que já não há saída. O barulho da notificação ecoou pelo quarto escuro às 3h20 da madrugada. A tela do notebook acendeu sozinha, mesmo eu tendo fechado horas antes. A chamada de vídeo estava ativa, sem que eu tivesse aceitado. O rosto do Daniel enchia a tela, iluminado por uma luz azulada que vinha de algum lugar que eu não reconhecia. Ele sorria, mas os olhos não acompanhavam o sorriso. "Você não dorme sem mim, não é, amor?" disse, a voz clara demais, como se estivesse dentro do meu quarto. Antes de Daniel, minha vida era previsível. Trabalho remoto, rotina de casa, noites preenchidas por redes sociais e filmes antigos. Conhecemos-nos em um grupo online de literatura e logo as conversas viraram chamadas de vídeo que atravessavam madrugadas. Ele sabia ouvir, sabia dizer exatamente o que eu queria ouvir.
A cada frase me fazia acreditar que finalmente tinha encontrado alguém que me via de verdade. Em poucas semanas já falávamos sobre planos de nos encontrar, morar juntos, dividir tudo. O primeiro sinal estranho veio quando Daniel começou a pedir detalhes demais. Queria fotos do meu quarto, da cozinha, até da rua onde eu morava. Dizia que era para se sentir mais perto. Eu enviava, rindo da carência dele. Mas aos poucos, percebi que ele sabia coisas que eu nunca tinha mostrado. A marca do meu micro-ondas, o estado das fechaduras da porta, até o vizinho que sempre passava falando alto. Quando perguntei, ele apenas respondeu: "Você me mostra mais do que pensa." As chamadas começaram a acontecer sem meu comando. O celular vibrava sozinho e a tela já estava na conversa com ele. Às vezes, acordava de madrugada com a câmera frontal ligada. E Daniel já estava lá, olhando, dizendo: "Você fica tão bonita dormindo." Eu jurava que tinha fechado todos os aplicativos, mas parecia que ele tinha acesso maior que o normal. Tensão cresceu quando comecei a notar reflexos estranhos nas videochamadas. Atrás de Daniel, em sua suposta sala, os espelhos refletiam minha própria cozinha, minha própria janela. Questionei, mas ele apenas riu. O amor é um reflexo, não percebe? O riso não combinava com a imagem dele, como se fosse de outra pessoa. Certo dia, voltei do mercado e encontrei meu computador ligado. Na tela, uma pasta aberta com meu nome. Dentro dela, fotos que eu nunca tirei. Meu rosto em ângulos estranhos, minhas mãos mexendo em papéis e até imagens minhas dormindo. O cheiro de plástico queimado tomou conta do quarto e a câmera do notebook girou sozinha em minha direção. Corri para desligar tudo, mas a tela congelou mostrando uma mensagem: "Daniel adicionou você como dependente." Meu coração disparou. Dependente do quê? Antes que conseguisse entender, a campainha do prédio tocou 3 vezes, pausada, como se alguém soubesse exatamente o ritmo da minha respiração. Olhei pelo olho mágico e não vi ninguém, apenas o corredor vazio e iluminado, pela lâmpada piscando. Mas no mesmo instante, o celular vibrou com uma mensagem dele: "Gostei da sua porta, logo ela vai se abrir para mim." O ponto de não retorno foi quando percebi que o relacionamento à distância nunca foi à distância. Daniel não estava do outro lado da tela, ele já estava aqui. Naquela madrugada, desliguei todos os aparelhos, retirei cabos, até a bateria do notebook. Mesmo assim, às 13h22, a tela do celular acendeu sozinha, mostrando meu quarto em tempo real, filmado de um ângulo alto, como se uma câmera estivesse escondida no teto. A imagem tremeu e, ao fundo, vi o reflexo de um homem parado, ao lado da minha cama. A legenda abaixo dizia: "Você nunca mais estará sozinha." Passei o dia seguinte tentando agir normalmente, mas a sensação de ser observada me acompanhava em cada gesto. No trabalho remoto, as abas do navegador abriam sem comando, mostrando planilhas com meu nome, meus dados bancários, meus horários de entrada e saída do prédio. Como se alguém tivesse feito um inventário completo da minha vida. Daniel, em uma chamada, comentou sorrindo: "Eu sei até quanto você gasta em café por mês. Isso é amor, não é?" As estranhezas se intensificaram quando comecei a notar interferências no ambiente físico. As lâmpadas do apartamento piscavam em sincronia com as notificações do celular. O cheiro de cigarro frio, que nunca suportei, invadia a sala mesmo com as janelas fechadas. À noite, ouvia toques de teclado vindos da cozinha, mas ao entrar não havia ninguém. O notebook desligado estava sempre quente, como se tivesse acabado de ser usado. Certa vez, acordei com o som de uma chamada em vídeo. O celular estava no criado mudo e a tela mostrava meu rosto dormindo, mas o ângulo era de dentro do próprio quarto. Na parte inferior, a mensagem: "Daniel está assistindo." Ele não falava nada, só respirava, como se quisesse sincronizar a respiração comigo. O ponto de não retorno aconteceu numa tarde de chuva.
Ao chegar em casa, encontrei a porta entreaberta. O ar dentro estava pesado, com cheiro de ferro molhado e poeira úmida. Sobre a mesa, uma caixa pequena com meu nome escrito digitalmente, em letras verdes que se apagavam e reacendiam. Abri com cuidado e encontrei uma chave prateada, idêntica à do meu apartamento, mas com as iniciais DS gravadas. Na mesma hora, o celular vibrou. Era uma mensagem de Daniel. Agora temos a mesma chave, você deixou eu entrar. O som de passos ecoou no corredor, mas quando abri a porta, não havia ninguém. Apenas o tapete molhado, como se alguém tivesse acabado de sair correndo. Naquela noite, tentei dormir no sofá, mas às 3h20 a campainha tocou 3 vezes. O interfone ligou sozinho e na tela apareceu Daniel. Mas o fundo não era um quarto qualquer. Era a minha sala. Ele estava dentro, e a imagem mostrava o sofá em que eu estava deitada, segundos antes de eu olhar para a tela. Corri para o quarto, fechei a porta e empurrei a cômoda contra ela. O celular vibrou novamente com chamada de vídeo. Atendi sem querer e vi a porta do quarto filmada de fora, com a sombra de alguém parado ali, imóvel. A voz dele surgiu clara. Você já é minha dependente, logo seremos um só. O som da maçaneta girando começou lento, ritmado, como se a cada giro houvesse um aviso. Eu sabia que quando a porta abrisse, não haveria mais volta. A maçaneta girava devagar e o rangido metálico se misturava ao som da chuva batendo nas janelas. Eu empurrava a cômoda com todo o peso do meu corpo, mas sentia como se algo do outro lado tivesse força desumana. O quarto inteiro parecia pulsar, as paredes vibrando em sintonia com a voz que saía do celular. Abre, amor, você já confirmou. Só falta me deixar entrar. O cheiro de cigarro frio invadiu o quarto, tão forte que fez meus olhos lacrimejarem. Tossi, e no reflexo do espelho, vi o impossível. Atrás de mim, a cama estava ocupada, meu corpo deitado, ali, imóvel, respirando em compasso com o som metálico do interfone que ainda tocava. Eu me virei assustada, mas a cama estava vazia. O reflexo não era. A porta finalmente se abriu, apesar da cômoda. O móvel deslizou sozinho, arrastando-se como se tivesse sido puxado por mãos invisíveis. A escuridão do corredor se espalhou pelo quarto, e dele surgiu a silhueta de Daniel. Mas havia algo errado. Sua pele parecia translúcida, como se fosse composto de pixels instáveis. Os olhos, no entanto, eram nítidos demais, negros e fundos, me encarando sem piscar. Ele entrou devagar, cada passo ecoando como se o chão fosse de metal. Você me deu sua vida em pedaços, um login de cada vez, disse com calma. Fotos, senhas, rotina, segredos. Agora não existe mais você sem mim. As palavras soaram como sentença. Corri para o celular, tentando desligar. Mas a tela já estava tomada por contratos digitais, cada página assinada com meu nome. No canto inferior, lia-se Dependência Vitalícia, validada. O botão de recusar já não existia. Daniel se aproximou e as sombras do corredor entraram junto com ele. Havia outros rostos projetados em seu corpo, como se dezenas de pessoas tivessem sido absorvidas antes de mim. Cada boca repetia em sussurros, bem-vinda. O ar ficou gélido, e quando tentei gritar, não saiu som algum. A última coisa que lembro foi a luz do celular iluminando o quarto inteiro, branca demais, quase cegante. O reflexo no espelho mostrou eu mesma sorrindo, com os mesmos olhos negros que ele tinha. O chão vibrou como se o prédio inteiro estivesse respirando, e então tudo apagou. Acordei horas depois, sozinha no sofá da sala. O computador estava ligado, exibindo uma única janela. Minha conta bancária, agora vinculada a um segundo nome, Daniel S. No rodapé da tela, piscava uma frase que se repetia em loop. Amor não é a distância. Amor é controle. Desde então, todas as madrugadas às 3h20, a câmera do celular liga sozinha.
Não importa se estou acordada ou dormindo, sempre mostra a mesma cena. Eu, deitada na cama, ao lado dele.